Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar a vocês o segundo livro do projeto de leitura coletiva Dostoiévski no Quintal, que vem a ser Um Pequeno Herói. Esse livro, muito queridinho, gente, que livro lindo, ele foi um presente de uma querida seguidora do meu quintal, uma amiga do meu quintal chamada Daniela Lotero, e ela leu o livro, gostou muito, me deu de presente, eu resolvi elencar esse livro para esse projeto. O primeiro livro foi Noites Brancas, já foi lido. Esse livro foi o segundo e agora está sendo lido o terceiro, Uma História Desagradável. E uma das coisas muito bacanas que eu tenho ouvido e as pessoas têm partilhado, pessoas, por exemplo, que nunca leram Dostoiévski, né? E disseram assim até para mim, eu tinha o livro, mas eu tinha medo de ler. E aí eu digo assim, poxa, que bacana então, né, criar esse projeto, né, com livros curtinhos, são novelas, e que as pessoas têm acesso e perdem esse medo de se aventurar pela literatura russa. Já foi traduzido para o português, então está aqui na nossa língua, né, não precisa ter medo, não. São leituras, assim, de muitas camadas. Dostoiévski é um escritor de muitas camadas, mas é acessível, né, você pode ler sem medo, e eu fico muito feliz que você tenha se permitido essa aventura e tenha gostado. E o grupo, especialmente composto por quase 100 pessoas, são pessoas elegantérrimas na hora de comentar suas percepções. No primeiro livro, Noites Brancas, muitas pessoas discordaram de algumas percepções, mas eu vi com que elegância elas fizeram isso, todas muito educadas. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque em tempos de agressividade nas mídias sociais, você fazer parte de um grupo desses, gente, é no mínimo você está no paraíso. Então, assim, eu fico encantada com essas pessoas que se dispuseram a partilhar suas experiências e fizeram dessa forma tão agradável, né? Então, vamos comentar essa obra aqui, que uma obra muito queridinha, que foi escrita pelo autor de julho a dezembro de 1849, exatamente quando ele estava na prisão Pedro e Paulo, em São Petersburgo, prestes a ser mandado para os trabalhos forçados da Sibéria. E uma percepção que eu tenho, né, que ele escreveu uma obra assim tão delicada, eu acredito que seja uma forma dele mostrar a sua verve artística como escritor e se distanciar daquela visão que tinham criado como ativista político. Então aqui ele mostra, né, que apesar de haver uma camada política nesse livro aqui, eu observei dessa forma. Não sei se eu estou certa, mas talvez a explicação que eu tenha, né, pode ser muito inocente, né, muito pueril, mas é uma explicação que eu tenho para que esse livro seja redigido, né, enfim, publicado, e aí mostrado para as pessoas que ele era primordialmente um escritor, né, não um ativista político, embora assim se comportasse. Mas vamos lá. A história de um menino que ele tem por volta de 11 anos de idade, vocês já sabem disso, e ele descobre o amor, a afeição, etc. Isso é uma das camadas da leitura, né? Então aquele menino, ele experimentando as sensações de ficar perto da pessoa amada, o amor platônico, de contemplação, de doação, e somente assim, aquela generosidade da paixão, né? Eu digo que é a falsa generosidade da paixão, né? Eu dou tudo pra você porque você é tudo pra mim. Então a pessoa começa a agradar no sentido de deixar o objeto amado perto de si. Enfim, então isso aqui é uma das compreensões, né? Mas existe uma outra, a denúncia, por exemplo, de humilhações e maus tratos sofridas por pessoas nessa etapa da vida, que é o púbere, né? Então, e também na infância, né? As pessoas não se dão conta do quanto elas expõem, né, os pequenos que
diante dos adultos, e eles são muito indefesos, né, para se retrucarem, para colocar suas opiniões, ainda mais numa época em que a criança não era vista exatamente como criança, mas era vista como adulto em miniatura, né? A ideia da infância, ela veio sendo construída muito tempo depois. Então eram crianças em miniatura, se vestiam como adultos, a criança em miniatura, como adultos em miniatura, assim que elas se comportavam, né? E não eram muito percebidas como pessoas, né? Então, essas crianças que são achincalhadas, né? Então, quantas de nós meninas não fomos provocadas, né? Cadê o seu sutiã? Deixa eu ver se já pode usar o sutiã. Puxa, que vergonha. É uma coisa natural do corpo você crescer, se transformar, mas é uma época em que você é insegura, né? Então não tem que ficar mostrando para as pessoas te colocam em público para isso. Já tem namorado? Quem que é seu namorado? Ou então pega o menino, olha lá a sua namorada, você vai ser namorada de fulano. Que coisa mais humilhante, não tem que ficar apontando assim, né? Deixa a pessoa descobrir, sabe lá se o menino quer uma namorada? De repente ele quer um namorado. Né? Então, assim, essas humilhações, elas passam muito despercebidas pela nossa sociedade. E aqui esse livro denuncia isso, né? Os maus tratos, agora eu vou dar um spoilerzinho, tá bom? Então, se você não leu o livro ainda, não quiser o spoiler, pode parar por aqui, assim, eu já tô falando demais. Mas vamos lá. Quando ele chega, a moça, né, que não tem nome, puxa por ele e começa a apertar os dedos, e ele não pode gritar, e ele não grita, e ele vai sentindo dor. Que maldade, né? Como as pessoas são maldosas com as crianças. E hoje em dia fica aquela história, não pode dar uma palmadinha que as pessoas digam, imagina. Não, gente, aquilo é para evitar espancamento, é para evitar humilhação. A criança é muito espancada, ela é muito maltratada. Só que as pessoas perdem, às vezes, aquele fio entre ser duro com a criança, né, não deixar o déspotazinho ali, né, se esparramar, e maltratar. Não é assim. A criança precisa ser educada, claro, ela precisa ser adequada socialmente, mas não à base da violência, né? Lembrando que os adultos são sempre pessoas que já viveram mais, portanto, a gente tem essa percepção de que eles têm mais argumento e têm mais vivência para tentar convencer os pequenos de que aquele comportamento não é adequado e não partir para a violência. A violência, para mim, é quando exatamente termina a negociação, né? Aí você parte para a violência, termina os seus argumentos, você tem que ser violento para garantir a sua posição. Então, pera lá, né? A gente não precisa ser violento dessa forma. Então, isso aqui também é uma denúncia de como as pessoas são maltratadas. Então, isso é uma outra forma de você entender o livro. E um livro que trata dos relacionamentos, né, da questão política e social, de como se davam os casamentos, os relacionamentos, as exigências, como as mulheres viviam, como elas, os relacionamentos, eles obedecem a uma forma socialmente, digamos assim, descritas para eles acontecerem, né? Então tá aqui essa denúncia também de cunho social. Um humor muito inteligente, né, que ele faz, inclusive tem uma aqui que eu marquei, deixa eu ver se eu consigo achar aqui porque eu não tinha feito, né? Por acaso eu achei ela aqui, uma das marcações, né? Então diz assim: ao lado de minha beldade loura estava sentada uma solteirona. Então esse termo aqui é super pejorativo, né? O que é uma solteirona? Aquela pessoa que não se casou, mas eu acho que solteira é ser um lugar na sociedade, ou ter um status social que deve ser escolhido, deve ser pensado, e assim, não é por falta de opção, né? É porque realmente as opções disponíveis não nos agradaram. Então pronto, qual o problema, né? De você ser aí. Então, ser solteirona é pejorativo, né? Então que já tem um cunho assim pejorativo. Bom, uma dessas que, como tive depois a chance de observar, sempre se abrigam em algum lugar o mais próximo possível de mulheres jovens e bonitas, escolhendo aquelas que não gostam de afugentar os jovens. Aí ele diz, mas isso não vem ao caso. Então, assim, né, elas se agregam ali, né, às outras que não vão dispensar os jovens, porque elas podem também manter esses contatos, enfim.
Eu achei bem bacana, né? Tem uma outra aqui também que eu marquei, é, que, deixa eu ver aqui, ah, ah, Madame M, a gente não sabe o nome dela, não estava muito bem, que o marido era ciumento como um mouro, não por amor a ela, mas por amor próprio. Então esse como um mouro, né, é uma explícita referência ao Mouro Otelo, né, o Mouro de Veneza, né, de Shakespeare, e que é uma história de ciúmes. Então, não, o ciúmes aqui ele é apontado como um excessivo amor próprio, inseguro, que não quer perder o objeto que ele acredita lhe pertencer. Né? Então, o ciúmes é mais ou menos isso aí, né? Aquela pessoa, enfim, me pertence, onde já se viu uma pessoa pertence a outra, a escravidão já acabou faz tempo, não é verdade? Então, não tem essa história de pertença, isso aqui me pertence, essa pessoa me pertence, e eu não quero perder essa pessoa. Então, enquanto você estiver pensando assim, você vai perder as pessoas, né? Porque ninguém é de ninguém. Né? Nós estamos com as pessoas porque assim desejamos e somos livres, né, para a gente se desprender no momento que achar que a gente não tem mais que ficar por ali. Então, acho que o ciúmes é uma coisa assim, meio irracional, né? Você ter esses ciúmes. Na verdade, o ciúmes não é irracional, né? O ciúmes é um mecanismo de defesa até, né? Eu sinto ciúmes, eu quero preservar aquilo para mim. A irracionalidade é quando ele atinge níveis patológicos, onde você chega às vias da agressão ou às vias de fato mesmo de terminar a vida do outro, não pode ser meu, não vai ser de ninguém. Né? Então, isso é um absurdo, né? Então, isso é até porém, assim, um apontamento que eu fiz. Quando você entende que ninguém é de ninguém, né, você não expressa os seus ciúmes dessa forma, porque isso não desagrada o outro, certamente, não agrega nada, e tampouco, num término de relacionamento, você pede para a pessoa ficar com você, porque isso não se faz. Né? Então fica comigo, por favor, que é isso? Né? Um pouco de amor próprio, né? Então não se pede e se a pessoa foi, deixa ela aí mesmo, né? Amor é igual biscoito, né, gente? Vai um tem 18. Vamos pensar assim pra gente ser feliz, não é verdade? Então é isso, essas questões. Então aqui tem muita denúncia sobre os relacionamentos e principalmente o relacionamento do adulto com a criança. E como esse pequeno herói descobre o amor de maneira tão pura, tão maravilhoso, né? E como ele é um amante promissor, né? O que ele faz promete ser um amante assim da melhor espécie, né? Aquele que doa realmente o sentimento bom que ele tem para dar. Ele doa realmente. Então é isso, gente. É um livro lindo, maravilhoso, assim, encantador. E se você não conseguiu ler ainda, Um Pequeno Herói, eu recomendo. E eu espero que você goste tanto quanto nós, do grupo de leitura coletiva, gostamos dessa novela. Então por hoje é só. Muito obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Valeu!